Bom dia, meus educandos, queridos. Como vocês estão? Espero que estejam bem. Saudades de cada um de vocês. Se cuidem, logo, logo estaremos de volta. Faça todas as tarefas solicitadas. Hoje são segunda-feira, 20 de abril de 2020. Daremos início à nossa aula de História. Vamos iniciar mais uma revisão falando das grandes navegações, certo? Mas antes de iniciarmos a aula, eu quero falar para vocês que neste momento estão proibidos quaisquer comentários. Não escreva nada. Passo 1, vou pedir para que vocês abram os arquivos e siga todas as minhas orientações descritas no arquivo. Passo 2, eu quero que vocês assistam os slides e assista o vídeo, o link do vídeo que eu enviei para vocês. Passo 3, nada pode ser escrito nesse momento, absolutamente nada, não precisa nem dar bom dia, certo? Vocês só precisam se concentrar, vocês terão até 9 horas para assistir o slide, para assistir o vídeo, certo? Depois das 9, eu estarei disponível para sanar qualquer dúvida referente ao conteúdo. Lembrando que eu vou estar falando aqui um pouquinho de tudo que já foi falado nas aulas anteriores. Hoje é apenas uma revisão e mais uma correção de atividades. Bem, vamos iniciar a aula de História falando das grandes navegações. As grandes navegações. O nome é dado ao período da história em que os europeus lançaram-se à navegação do Oceano Atlântico. Esse processo foi encabeçado pelos portugueses e um tempo depois foi também colocado em curso pelos espanhóis e por outros países da Europa. Os resultados foram a descoberta de inúmeros locais até então desconhecidos pelos europeus e a chegada ao continente americano em 1492. Mas antes da gente lembrar, falar das grandes navegações, temos que relembrar dos fatores que contribuíram para a expansão. Que expansão? Expandir, crescimento, para a expansão marítima a partir do século XV. Então, vamos lá. Quais foram esses fatores, Pro? Os fatores, primeiro foi como se fosse uma linha do tempo. Primeiro começa o renascimento comercial e urbano, que estudamos quando falamos de estados modernos e nacionais. Depois vem a crise do século XIV, que é o feudalismo, sistema político, jurídico e social, certo? É o significado da palavra feudalismo. O feudo são os proprietários de terra. Então, esse sistema aconteceu na Idade Média, já estudamos também. Depois vem o fortalecimento da burguesia, quando a burguesia se fortalece economicamente, e com isso vai acontecer a diminuição do poder dos nobres. A nobreza vai ter o seu poder diminuído. E, por fim, acontece a reforma protestante e a contra-reforma. Então, é uma linha do tempo. Primeiro a gente aprende tudo para depois a gente aprender as grandes navegações. Então, esses foram os fatores que contribuíram para essa expansão, esse crescimento das grandes navegações. As grandes navegações é a expressão usada para se falar da exploração do Oceano Atlântico. Então, eles exploraram muito, os portugueses, explorou muito nossos oceanos. Feita de maneira pioneira. Por que pioneira? A palavra pioneira vem de primeiro. Então, Portugal foi o primeiro país,
a pisar as nossas terras. Com isso, resultando em condições tanto políticas, comerciais, geográficas. Com o tempo, outros países da Europa, como Espanha, também lançaram-se à exploração do Oceano Atlântico. O resultado das grandes navegações foi o descobrimento de uma série de novos locais pelos portugueses, como Açores e Madeira, Ilhas Atlânticas. Esse processo resultou também na chegada dos europeus ao continente americano em 1492 e em 1500. Os portugueses chegaram ao Brasil e deram início à colonização da América Portuguesa. Então, nosso Brasil ele foi colonizado pelos portugueses durante anos. Nosso Brasil ficou sob denominação de Portugal. Quando falamos de grandes navegações, o primeiro país que vem à tona é Portugal, que se lançou como pioneiro, ou seja, como primeiro na navegação e na exploração do Oceano Atlântico, interessado principalmente na abertura de novas rotas comerciais. O pioneirismo de Portugal explica-se por uma série de fatores. Dentre desses fatores, tem a monarquia consolidada, a unificação territorial assegurada, investimento na aquisição de conhecimentos náuticos, interesse em expandir comercialmente, investimentos genovenses e localização geográfica. Sua localização geográfica era muito boa. Aqui vem as grandes navegações. Portugal era um reino unificado e estável. Durante o século XV, essa estabilidade, fruto da Revolução de Aves, garantiu melhores condições políticas a Portugal para investir em comércio e tecnologia náutica. Nesse mesmo período, Espanha, Inglaterra e França, por exemplo, enfrentavam complicações internas e ainda estava à procura de estabilidade política, diferente dos portugueses, né, que foram mais espertos e teve logo sua estabilidade, tanto econômica quanto política, aqui nas nossas terras. Por causa do processo de expansão marítima, os portugueses conquistaram Ceuta em 1415, chegaram à Ilha da Madeira em 1418, chegaram em Açores em 1427, passaram pelo Cabo Bojador em 1434, passaram pelo Cabo de Boa Esperança em 1488, descobriram um novo caminho para a Índia em 1499 e finalmente chegou ao Brasil em 1500, dominando as nossas riquezas. Vamos lá. A esta altura, você já deve saber mais as grandes navegações. Representaram um salto na história da humanidade. Como sempre, isso significou uma série de mudanças em muitas sociedades ao redor do mundo, com o estabelecimento do contato europeu. Portanto, a lista de consequências é longa, mas podemos resumir alguns pontos principais. Descoberta da América e início do sistema colonial, estabelecimento do comércio de escravos e africanos, criação de novas rotas comerciais, expansão política, militar das nações europeias. E muito obrigada pela atenção de vocês, certo? Qualquer dúvida, estarei disposta a saná-las, todas elas para vocês. Vamos lá. Vamos para a correção das atividades. Pegue o livro de vocês, o livro de atividades. Coloque na página 18. E a prova vai mostrar aqui para vocês a resposta. Vamos dar continuidade à página seguinte.
E a questão 3, perdão, eu adoro ler um poema. Leia a seguir o poema Mar Português, escrito pelo poeta lusitano Fernando Pessoa, a grande poeta, e publicado pela primeira vez em 1922. Diz assim: Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por ti cruzamos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosse nosso ó mar. Valeu a pena, tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojodô, tem que passar além da dor. Deus ao mar, o perigo é o abismo, deu. Mas nele é que espelhou o céu. Então, de acordo com este poema, vocês vão assinalar as alternativas verdadeiras e falsas. Observe as respostas. Resposta da letra B. E a resposta da questão 4. Dando continuidade, vamos prosseguir. Escreva um texto explicando a relação entre renascimento cultural, científico e as grandes navegações. Primeiro, vocês sabem que a valorização da razão humana, ela busca respostas por meio de observações e experimentações. Então, isso é uma característica do renascimento cultural. Resposta da questão 6. Respostas da questão 7, letra A, B e C. Bem, gente, eu estarei disposta para sanar qualquer dúvida que vocês tiverem em relação ao conteúdo, às grandes navegações. Assista várias vezes, quantas vezes for necessário, tanto o slide como o vídeo que eu passei para vocês. Eu vou pedir para vocês, como hoje só foi correção, como dever de casa, que vocês construam uma maquete falando representando as grandes navegações. Mas eu não tenho material, não tem como eu comprar o material para eu sair. Faça com material descartáveis, com o que vocês têm em casa. Pegue uma caixa de papelão, uma caixa de sapato que vocês têm em casa e construa um barquinho com palitos de fósforo já usado. Então, use a criatividade de vocês, certo? Depois que vocês construírem isso, que claro que não vai ser essa construção hoje, vocês vão enviar para mim. Pode estar me enviando para o meu Instagram ou pode estar enviando aqui mesmo no Skype, no privado, as fotos da construção de vocês, certo? Que eu vou ter que ver para estar avaliando, que vai ser válido pode ser válido até como nota, mas eu quero essa maquete, certo? Então, a Pro deseja para vocês uma excelente segunda-feira, um excelente início de semana. Se cuidem, fiquem em casa, use o álcool em gel. Estou morrendo de saudade de vocês. Beijos e nada de escrever, apenas áudio. Fica com Deus.